Boa noite. Muito longe, na verdade, do que a gente gostaria, principalmente em termos de performance, né? Resultado ruim, mas o resultado está muito atrelado à nossa performance, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo, até que nós conseguimos controlar bem o jogo, até a hora que nós tomamos o gol, já depois dos 40 minutos, nosso goleiro não tinha feito nenhuma defesa assim importante no jogo. O adversário tinha a bola, mas não conseguia penetrar na nossa defesa. Tentavam triangular pelo lado e fazer ou bola para trás ou cruzamento de bola rápida. E a gente também neutralizava bem uma situação ou outra, mas muito pouco. O goleiro praticamente não trabalhou no primeiro tempo. Até que aconteceu uma combinação aqui pelo lado direito. O Daniel Guedes fez uma bola rápida. Ela bateu no Dodô lá e acabou resvalando. O Everson tentou tirar, pegou no pio e nós tomamos o gol. Aí desestabilizamos um pouquinho, né, depois do gol, mas eu fiquei na expectativa ali de acabar o primeiro tempo para poder, no intervalo, tentar corrigir e a gente ter uma mudança de postura, até porque nós estávamos perdendo e não adiantava mais a gente ficar só esperando o adversário. Mas o que aconteceu no segundo tempo? Nós proporcionamos ao adversário muitos erros na nossa transição. Muitos erros por dentro, erro de passe, erro de tomada de decisão. E a gente estava um pouco exposto, porque a gente estava com os laterais subindo um pouco mais, tentando fazer um jogo mais no campo do adversário, até porque a gente estava perdendo. E através desses erros, a gente possibilitou o Santos encaixar o jogo na sua maior virtude, que são as transições com 4 jogadores rápidos. Na verdade, eu diria 3, que o Jean Mota não é um jogador de velocidade, mas o Rodrigo, o Sacha e o Gabriel são jogadores de transição. E eles aproveitaram muito bem os nossos erros. E em um erro de transição no segundo tempo também, nós demos a possibilidade do adversário fazer o 2-0. E aí depois o Santos baixou um pouquinho, ficou esperando a gente jogar, e a gente continuou errando, com pouco poder de construção ofensiva, incomodamos muito pouco o adversário e continuamos sofrendo com erros de transição. Então, eu acho que o resultado, por tudo que foi apresentado, principalmente no segundo tempo, a gente não merecia vencer. Fica uma experiência, uma lição importante da característica da competição e da qualidade também do adversário e dos adversários que a gente vai enfrentar, para que no próximo jogo a gente vai ter uma semana para trabalhar, tentar recuperar alguns jogadores aí que não participaram do jogo de hoje, para que a gente possa fazer um jogo mais equilibrado durante os 90 minutos, errar menos nas transições e não dar ao adversário tanta condição como a gente deu, principalmente no segundo tempo. A perda do Ricardinho Chamusca, ela fez alguma diferença em tudo que você falou e na equipe ter dado tanta condição de erros de passe, de bola nesse segundo tempo? Sem sombra de dúvida, você perder um jogador que está muito bem encaixado na mecânica como o Ricardinho e com potencial tático também, principalmente no aspecto defensivo, que ajuda bastante. Isso lhe traz um dano logo no início do jogo, quebra um pouco a estratégia, mas eu acho até que o Javier, ele participou bem do jogo, buscou o jogo, jogou com personalidade, procurou criar jogadas. É que realmente hoje o time na fase ofensiva do jogo não estava num bom dia. Erramos muito, não conseguimos criar. Tivemos no primeiro tempo, com o jogo bem controlado, 2 ou 3 situações de contra-ataque, onde a gente sabia que o adversário ia nos proporcionar, e erramos o último passe, tomamos decisão ruim dentro do campo do adversário, demos ao adversário o contra-ataque do contra-ataque algumas vezes. Então, realmente foi um dia que a gente teve muito abaixo, principalmente no segundo tempo, e contra um adversário com essa qualidade. Os caras acabaram aproveitando e fazendo o resultado do jogo. Campeonato Brasileiro tem um lado nesse início positivo e o outro negativo. O positivo que eu vejo é que você tem uma semana, né, para trabalhar com o seu grupo, vai ter uma viagem, você vai ter esse tempo para trabalhar. O jogo é só domingo que vem, é um pouco mais de uma semana até. O lado negativo é que, principalmente esse início do Ceará, equipes pesadíssimas, né?
que é que você detectou que tem que mudar para o jogo de domingo para que o Ceará em casa comece o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro? A gente vai ter que ter uma mudança de postura, principalmente em relação ao que a gente apresentou no segundo tempo. Primeiro tempo não, o jogo foi muito equilibrado e nós tivemos algumas oportunidades interessantes em contra-ataque, só que a gente não conseguiu aproveitar. Segundo tempo a gente errou muito e não pode, contra esses adversários que a gente vai jogar, principalmente nesse momento inicial da competição, a gente cometer a quantidade de erros que a gente cometeu no segundo tempo. A gente proporcionou a um adversário onde a gente já sabia que a principal virtude era a transição ofensiva, muitos erros de transição, quando a gente entrava no campo do adversário. E todo tipo de erro possível. E a gente vai ter que melhorar nesse aspecto. Como a gente tem uma semana cheia para poder trabalhar, agora é focar nessa preparação, analisar bem o nosso próximo adversário, que é o São Paulo, para que a gente faça um jogo mais consistente, mais qualificado no aspecto individual também e coletivo, e aí a gente possa ter um melhor resultado. Bem, não me entenda mal, não acho que chegando 4, 5 jogadores, o time domingo vai ser outro e vai ganhar todos os jogos. Também não acho que seu elenco, o seu time é ruim. Isso é só para a pergunta que eu vou te fazer, mas há uma informação do próprio presidente de que pelo menos 4 contratações, todas elas ofensivas, devem chegar para a equipe do Ceará. Como é que você está em relação a isso e se isso se torna mais necessário ainda depois dessa derrota? Não, a necessidade não depende do resultado. A gente não pode sair também porque a gente perdeu o primeiro jogo do campeonato de 38 rodadas contra um adversário qualificado, jogando em casa, que está liderando a sua chave na Libertadores, achar que é o fim do mundo isso. A maioria das equipes que jogar contra o Santos, aqui, nessa atmosfera, da forma como eles jogam, com a qualidade dos jogadores que eles têm, vão ter dificuldades. Foram as dificuldades que a gente encontrou. Agora, eu também não posso ficar satisfeito com o rendimento da minha equipe, porque eu sei que eles renderam muito abaixo do que poderiam render, principalmente no segundo tempo. Então, desde o início, planejamento era para que a gente pontuasse. Isso aí não está atrelado ao resultado de hoje. É uma necessidade que a gente já sabia e a gente está buscando no mercado. Só que não é fácil e a gente também não pode contratar por contratar, porque aí também não resolve. Então, manter o nosso planejamento, focar no próximo adversário e continuar buscando no mercado os jogadores que a gente precisa para melhorar nosso potencial ofensivo, inclusive de reposição no segundo tempo. As contratações estão próximas ou você já sabe que vai ter que esperar um pouco? Não, existem uma série de situações que estão encaminhadas e outras a gente está analisando também. Tem muita oferta, mas o mercado nesse momento você tem que ter muito cuidado, não adianta sair atirando para tudo quanto é lado, que também não resolve. E não é a simples contratação que vai fazer com que a gente mude o quadro em uma semana. A gente tem que mudar a postura, errar menos, ter um jogo mais consistente, porque a competição exige isso. Isso deve acontecer com o grupo que a gente tem aqui hoje. Agora, é inegável que a gente precisa também pontuar para reforçar e qualificar um pouco mais o nosso elenco. Pelo que eu percebo, você tem confiança no seu grupo. Sim, eu não posso, porque eu perdi um jogo jogando na casa do adversário contra um time que briga para ser campeão da competição. O Santos vai brigar em cima, vai brigar por Libertadores, achar que está tudo errado, ou ninguém presta. Não é assim que funciona o futebol. Tem que ter calma. Eu sei que é difícil quando você perde, mas a gente tem que analisar com cuidado, principalmente quando a gente perde e quando a gente perde não rendendo aquilo que a gente sabe que pode render. O trabalho do treinador é dar confiança para os jogadores, é trabalhar durante a semana para que a gente possa fazer um jogo melhor e ter, através da performance, do merecimento, um resultado melhor no próximo jogo. Você teve uma estreia hoje que foi a do Arnaldo, foi um tempo realmente pequeno, mas o que deu para observar? Entrou bem no jogo e inclusive criou algumas situações ali com o Roberto pelo lado direito. É uma opção que a gente ganha, um jogador, diríamos assim, cascudo, acostumado, né, com a competição, que o ano passado fez uma Série A muito boa pelo Botafogo, né? Então é um jogador que está acostumado a jogar nesse tipo de atmosfera e com certeza vai nos ajudar.
Chamusca, a Band News FM, você já sabe até a nossa forma de trabalhar, ela é muito jornalística, né? De fatos e sem essa influência tanto de paixão. Mas a gente utiliza o WhatsApp para o torcedor mandar alguma coisa e o torcedor, claro, nesse momento ele estava naquela esperança, estou voltando para a Série A do Brasileiro. Já no primeiro jogo a equipe perde e a equipe não joga bem. Então o torcedor fica meio baqueado, meu Deus, o que será o Ceará desse restante de campeonato brasileiro? E eu queria que você passasse seu ponto de vista para esse torcedor, para que ele pudesse entender o que você entende da sua equipe, porque eu vejo nos seus olhos, na sua fisionomia, na sua forma de falar, que você tem ampla certeza de que essa equipe vai ter bons jogos e bons resultados daqui para frente. Porque a gente tem 3 meses com esse grupo de atletas aqui, trabalhando. A gente jogou uma série de jogos em uma série de situações diferentes. Mas não enfrentou equipes do nível do Santos. Nós jogamos 2 jogos de excelência contra o Atlético do Paraná, inclusive o jogo lá na Baixada. E são esses mesmos jogadores, essa mesma base de equipe que começou o jogo hoje aqui. Então, nem a gente pode, o torcedor, se desesperar pelo time ter perdido e da forma que perdeu, principalmente no segundo tempo, que a gente não produziu, não rendeu, a gente tem consciência disso. Também a gente pode se acomodar e achar que jogou contra uma grande equipe, que faz parte do campeonato, ser derrotado. Não, a gente tem que ter o equilíbrio necessário, continuar confiando nos jogadores, trabalhar, fortalecer o nosso trabalho e a nossa preparação, já que a gente vai enfrentar um outro adversário de nível muito qualificado, jogando em casa. E em casa, com a força do nosso torcedor, a gente tem tudo para fazer um jogo melhor e ter o merecimento de um melhor resultado. Obrigado, Chamusca. Boa noite. Valeu, boa noite.